No livro de João, capítulo de número 14, a Bíblia começa dizendo algo que me chama a minha atenção, a sua atenção. Pessoas que talvez nunca sequer pisaram dentro de uma igreja, que nunca ouviram falar de Jesus, ou talvez nunca abriram a Bíblia para estudar, para aprender o que Deus quer para você. E este versículo traz uma narrativa, um ensinamento, que quaisquer pessoa que venha em nome do Senhor, ele será ouvido. E eu até posso dizer para você que desde as pessoas mais simples, isso eu digo para você que independente se você pensa, pastor, eu sou muito pobre, pastor, eu sou uma pessoa humilde, pastor, eu nem a leitura eu posso fazer porque eu não sei ler. Talvez você sinta-se até envergonhado por isso, mas esse versículo que eu vou lhe falar, se você adquirir a fé que nele está empregada, para que quaisquer pessoa possa aprender, até uma pessoa que tenha talvez uma deficiência, que ela não pode estar agora me ouvindo com os lábios, enquanto eu falo, a pessoa está lendo meus lábios, ou até mesmo pela TV, pessoas acompanham ali, tem aquele dispositivo, de closed caption, que a pessoa pode ali, enquanto eu vou falando aqui, a pessoa vai lendo o que eu estou falando, ou e assim por diante, da maneira que Deus der condições. Mas eu creio que nesse versículo muitas coisas nos clareiam, mesmo sendo simples, mesmo talvez nunca tido contato profundo com Deus, você já terá um grande entendimento para mudar a tua vida. Olha o que diz João 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, mais uma vez eu digo, em meu nome, Jesus dizendo isso, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, algumas pessoas perguntam por que crente sempre termina as frases em nome de Jesus? Por que crente sempre ora e termina a oração dizendo em nome de Jesus? Porque o Senhor Jesus ensinou isso. Isso aqui quem está falando é Jesus, são palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz, olha, tudo que vocês fizerem e pedindo em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Uma das coisas que poucas pessoas reconhecem, que elas precisam glorificar a Deus. Elas precisam glorificar ao Senhor. As pessoas que não vivem uma vida para adorar a Deus, uma pessoa que não vive para que o nome do Senhor cresça através da vida dela, outras pessoas vejam um grande amor de Deus atribuído em você, através de você, você não está fazendo a obra de Deus. Agora, se você reconhece que precisa de Deus, que tem Ele como único, eu vou dizer mais uma vez, o único, suficiente Salvador da sua vida, você então está assumindo a posição e o direito de usar do nome dele. Quem não assume Jesus Cristo como único, pastor, mas eu gosto de Jesus, mas eu também acendo a vela para o Antônio, para o João, para a Juquinha, para a Chiquinha e assim por diante vai. Mas eu também tenho fé no fulano, fé no ciclano. O Senhor disse que Ele não divide a glória dele com ninguém. Quem deve sempre ser exaltado é Deus. Então tudo que a gente faz deve ser para exaltar o Senhor, deve ser para que o Senhor seja honrado com as nossas orações, com o nosso jejum, com o nosso quebrantamento. Pastor, o que é quebrantamento? O Senhor fala essas coisas e a gente não entende. O quebrantamento nada mais é do que você reconhecer suas falhas. Pastor, eu sou cristão há tanto tempo, não tenho falhas nenhuma. Você, por pensar assim, você já está em falha. Porque todos falhamos, todos temos erros, todos temos problemas a acertar com o Senhor. Porém, o quebrantamento vem no nosso coração de tal maneira que chegamos ao ponto de chegar, Senhor, a Bíblia diz que tudo que eu pedisse para Ti, o Senhor faria, para que Deus fosse glorificado, para que toda a honra fosse dada a Deus. Jesus, ele disse, eu não quero que ninguém me glorifique a mim, a glória tem que ser para o Pai. A glória não é para a mãe, a glória não é para o tio, para a tia, para a avó, para o amigo, para o apóstolo João, para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Paulo. Não é esses homens que recebem glória, a glória é para Jesus.
Só que as pessoas distorcem às vezes. Ah, pastor, mas o senhor ensina o contrário. Eu estou dizendo para você aqui, ó, vou chegar bem pertinho para você aqui, ó, estou ensinando isso aqui, ó. Eu estou ensinando, abre aí a íris, não sei como é que faz, eu estou ensinando isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. Quando você aprende a estudar a palavra, quando você pode ter o cuidado de aprender, de ler, de meditar, de conhecer a verdade, você se torna uma pessoa apta a tomar postura de um homem de Deus que vai usar o nome de Jesus para vencer quaisquer combate. Então, quando Jesus disse isso, me faz meu coração ferver de alegria, sabendo que tudo que eu pedir a Deus, se estiver em consagração, se eu estiver na presença do Senhor, Ele vai fazer cumprir o que eu pedi. A oração que eu fizer a Deus, que eu clamar a Deus, Ele vai me ouvir, porque Ele quer que o nome do Senhor Deus seja exaltado. Pensando nisso aqui, vamos com a gente lá em Daniel, capítulo de número 10, onde nós vamos atribuir esse aqui estudo a um projeto, a um propósito de fé, que eu, pastor Jefferson, e quem aqui quiser participar comigo, você em casa, você pode fazer esse período de consagração. Claro que a consagração é particular, não tem como a gente se consagrar todos juntos, é uma consagração particular. Mas eu quero te explicar o que aconteceu para que Daniel tomasse essa postura de consagração. Vamos fazer a leitura do versículo 1 que diz assim: No ano 3º de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira, não é falsa, e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungir, nem o perfume dele não passava, nem com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como uma turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, e escondendo-se. E fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, e profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Vamos entender aqui, eu não vou poder trazer para você aqui algo da escatologia, né, do princípio, do futuro e tal, mas eu vou falar para você o seguinte: Deus, ele mostra para Daniel, o profeta, o grande homem de Deus, lembrando que Daniel já tinha passado aqui já pela Babilônia, de acordo com o que a Bíblia diz, que o rei Nabucodonosor, ele impôs um grande encargo, quem orasse e clamasse ao Deus dos céus, ao Senhor dos exércitos, e não clamasse a Nabucodonosor como rei, ele queria ser exaltado. A Bíblia diz que quando ele tomou essa postura, a Bíblia fala que Daniel foi lançado na cova dos leões. Não vou aqui entrar nos assuntos, nos pormenores dessa história. Isso aconteceu no Daniel, capítulo de número 6. E a partir de aqui você vê que Daniel, ele recebe uma visão de Deus
Deus fala com ele através dessa visão e diz, olha, está vindo uma grande guerra. Está para chegar uma guerra muito grande, uma batalha que você não tem ideia, Daniel. O povo de Deus vai sofrer, o povo vai passar grande aperto através dessa guerra. E Daniel, ele automaticamente, sendo um profeta, um homem de Deus, ele ficou triste. Sabe por que ele ficou triste? Ele se entristeceu em saber que o povo sofreria. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando eu falo, não é pastor, não é pastora ou alguém que tem algum cargo na igreja, nem em nome, né, de alguém que faz a obra, mas o homem de Deus e a mulher de Deus, quando vê uma sociedade que nem a nossa hoje, Brasil, Pato Branco, Paraná, né, nosso povo sofrendo, mortes todos os dias por conta deste Covid, tanta coisa acontecendo. Daniel, ele vendo a tristeza das pessoas, ele vendo o que viria a acontecer, ele então se coloca diante de Deus e começa a orar. E a Bíblia fala que ele ficou triste. Mas pastor, mas ele foi orar a Deus e ficou triste? Ele se entristeceu pelas tristezas que iriam acontecer se ele não fizesse algo. Então Daniel, ele não podia salvar a todos. Daniel não podia curar a todos. Daniel nem sequer sabia com exatidão o que aconteceria. Porém, quando ele ouve essas palavras, a primeira posição que ele toma ele começa agora, a partir desse momento, ele sai daquele lugar, né, daquele ambiente de aceitar, de tristeza, e vai para uma consagração. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi clamar a Deus, ele foi falar com o Senhor. E ele clamando a Deus, a Bíblia diz que ele passou 3 semanas inteiras. 7 semanas, 7 dias de uma semana, com mais 7 da outra semana, com mais 7 da outra semana, dão 21 dias. Ele passou 21 dias que ele não comeu nenhum manjar, que ele não assou carne, que ele não fez um pudim de leite. Gosta de pudim de leite? Eu gosto de pudim de leite, né? Mas esses manjares ele se absteu, ele preferiu nesse tempo de tristeza, nesse tempo que ele sabia que precisava se concentrar e se consagrar, ele se absteu dos alimentos. Ele foi para esse lugar de tristeza, ele foi para esse lugar que aparentemente de um sofrimento, e ele se absteve, ele ficou só à base de alimentos, de legumes, né? Só coisas simples, até parece uma dieta, né? Parece para alguns que vai ser uma dieta, mas não é uma dieta. Foi um projeto que ele fez. Olha, eu não vou fazer nada que agrade o meu paladar. Eu vou ficar nessa com tristeza, eu vou ficar contristado nesse período, em consagração, buscando a Deus, orando, jejuando, para que Deus ouça o meu clamor, para que Ele mude a situação, para que o povo não sofra. O homem de Deus, a mulher de Deus, vai se levantar em oração para que o povo seja liberto, para que o povo seja curado, para que essa praga desse Covid vá embora. E uma das coisas que me chama muita atenção é que Daniel, ele começou esta oração e durou 21 dias. E nesses 21 dias de consagração, eu vou dizer para você que não é fácil. Abster da carne, abster do arroz, abster do feijão, abster do pão, né? Coisas que, pastor, mas como que eu vou deixar de fazer isso? Por exemplo, alguns manjares. Tem pessoas que o manjar dela é o Instagram. Tem pessoas que o manjar dela é o Facebook. Outras que o manjar dela é... E aí por diante vai. Redes sociais. Tem pessoas que estão tão presas nessas coisas que seria talvez muito bom você também fazer um jejum dessas coisas. E eu diga-se de passagem, seria até uma hipocrisia falar uma coisa para você da qual faço. Eu utilizo muito das redes sociais para evangelizar. Inclusive, alguns me assistem agora através das redes sociais. No YouTube a gente transmite as mensagens, as palavras de Deus. No Facebook nós transmitimos o programa Hora da Graça, os cultos presenciais, palavras de fé, momentos de oração. Nós temos utilizado dessa ferramenta para abençoar, mas tem muitas pessoas que querem só para ver a vida dos outros, para saber o que acontece com o outro. Foi para a praia e não me pagou. Porque está comprando TV nova, mas não me paga. E aí por diante vai. Não vou nem entrar aqui porque não é o assunto de hoje. Mas algumas pessoas, talvez 21 dias de um jejunzinho de rede social seria bom, seria ótimo. E uma das coisas que Daniel ele entendeu nesse período, porque quando a gente começa a orar para que algo aconteça,
para que algo mova-se em nosso favor, para que uma consagração verdadeira aconteça, parece que não vai passar, parece até que nem vai adiantar, parece que a gente começa a orar, mas continua sendo a mesma coisa. Só que, pelo contrário, chega um dia que vem um anjo e toca ali em Daniel e o anjo fala sério com ele: Daniel, você está preparado para o que eu vim trazer para você? Lembrando que isso passaram 21 dias. Você está preparado, Daniel, para ouvir as palavras que eu tenho para trazer para você? Você está preparado para ouvir aquilo que Deus manda dizer para você? Quem está no Facebook ouviu ali, ou melhor dizendo, leu ali na descrição do vídeo. O pastor pediu que colocasse lá, o Emerson colocou para a gente, ele colocou assim um título: Seja desejado por Deus. Daniel escuta o anjo dizendo: olha Daniel, Deus tem muito desejo em você. Deus quer você no céu com Ele. Você tem muita coisa para fazer aqui, mas olha, Deus espera você. Amigos, pense comigo o seguinte: Deus olhar para mim, Deus olhar para você e falar: puxa, olha, ô anjo, vai lá e fala com o Jefferson e diga para ele que eu quero ele quando ele puder vir. Eu estou ansioso. Deus falando: olha, eu quero que Jefferson fale. Você pode falar o seu nome, eu falo o meu, você fala o seu. Eu quero que o Jefferson esteja comigo. Porque Daniel, ele não media esforços para estar na presença de Deus. Ele não media esforços para orar, ele não media esforços para se consagrar, ele não media esforços para jejuar, ele não media esforços para ir para a igreja, para orar, para ler a palavra, ele não media esforços. Ele se dedicava de todo o coração. Chega então o anjo e diz: olha, Deus deseja muito você. Eu não estou falando no sentido de que Ele quer te levar agora, mas se for para estar com Ele, como a Bíblia diz, morrer é lucro. Se é para estar com Ele, é muito melhor do que estar nessa terra. Agora, entenda uma coisa: Deus tem uma obra para usar você, porque Daniel estava jejuando e chorando e clamando e orando em favor do povo. Nós precisamos de ter um tempo de se retirar. O próprio Jesus, lá em Marcos 5 e Mateus 5 também, a Bíblia fala que Jesus saía bem de manhã para orar, para consagrar. Jesus, ele passou 40 dias jejuando em consagração. O próprio Jesus jejuou. Ele se consagrou para que Deus pudesse usá-lo, para que Deus pudesse tirar toda a carnalidade humana, de Jesus, para que ele pudesse começar o ministério. E assim Daniel fez. E quando isso aconteceu, o anjo fala: olha, você está preparado? A Bíblia diz que Daniel tremia suas pernas, igual uma vara verde. Tremia de medo. E o anjo falava para ele, e olha as palavras que Deus enviou para Daniel. Versículo 12. E ele confirmou a sua palavra, que falou... voltando aqui por gentileza, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Sabe por que o anjo foi enviado para a casa de Daniel? Sabe por que o anjo foi enviado para abençoar? O anjo, vou dizer para você que ora para anjo, não ore mais para anjo, tá? O anjo, ele só tem um serviço. O serviço dele é vir trazer o que Deus mandou, só isso. Ele é o porta-voz, mais nada. O anjo não recebe glória, não é Miguel, não é ninguém. O anjo, ele só veio trazer o que Deus mandou. Não precisa... pede para o anjo da guarda. Não existe anjo da guarda. Deus, ele te protege. E ele envia o anjo para ministrar a bênção, somente isso. E ele escuta essas palavras: olha, desde o primeiro dia, fazem 21 que você está se consagrando. 21 dias de consagração que você está, mas desde o primeiro dia Deus já viu o teu coração e já me enviou para abençoar. O pedido que você fez há 21 dias atrás, Deus já ouviu. Por causa das tuas palavras em oração, por causa da sua humilhação, da sua consagração, Deus mandou eu vir aqui. Aí ele fala no versículo de número 13, para a gente terminar e orar: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, e de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ele falava do fim, ele falava lá do final da nossa vida.
lá do final de tudo. Porém, o Daniel, ele veio ouvir agora. O que Deus fala para ele? Olha, Deus ouviu o teu clamor. E eu vou fechar essa mensagem aqui agora e vou dizer para você, Deus, ele quer nos ouvir. Eu vou tirar 2 minutinhos para te falar isso. A partir de amanhã, dia 30, eu, pastor Jefferson, e alguns que comigo estarão, não sei se você, não sei se algumas pessoas da sua casa, não sei se familiares, obreiros, aqueles que comigo quiserem fazer isso. Aqueles que tiverem esta fé, que estarão junto comigo. Eu vou tirar esses 21 dias, até o dia 20 de maio. Nós vamos tirar a carne do alimento. Claro que isso cada um faz o que deve fazer. O pastor não está mandando ninguém fazer isso. Mas eu farei essa consagração em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor da nossa nação, em favor de Pato Branco, em favor do Sudoeste, em favor do Paraná, em favor do nosso Brasil. Para que as pessoas se humilhem diante de Deus. Segundo Crônicas diz, capítulo 7, versículo 14, se o povo se humilhar, se o povo se colocar diante de Deus, o Senhor ouviria do céu e sararia a nossa terra. Então, nesses 21 dias, nós vamos estar jejuando, somente os alimentos que nós vamos comer, tá? Vão ser somente legumes. Durante 21 dias, legumes, somente ali, né? Você vai, enfim, se alguém quiser fazer e saber como faz, põe para mim aqui, por favor, meu WhatsApp. Pastor, eu quero fazer esse propósito com o senhor. Como que eu faço? Mande uma mensagem para mim aqui, ó. Eu quero fazer esse propósito. Pastor, eu tenho um problema que eu tenho que comer por causa disso, por causa daquilo, tem algum problema. Aí você vai se abster, mas você vai para a oração. E esse período de jejum, nós vamos orar. Eu, durante 3 vezes durante o dia, eu vou me colocar em oração para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Eu estarei consagrando a minha vida para que consagrado abençoe a sua vida também. Tá bom? Serão 21 dias de uma grande peregrinação de fé. Você vai tirar tempo para orar, você vai tirar tempo para ler a Bíblia. E este propósito, você tem que fazer com Deus. Não é comigo, não é com a igreja, não é com o programa, é com Deus. Eu vou tirar esses 21 dias para me concentrar minha fé, para me aprender mais de Deus. Ao invés de ficar no Instagram e Facebook fazendo um monte de coisa que não deve, eu vou para a palavra de Deus. Eu vou lá ver o que Deus quer falar comigo. E aí por diante. Amém? Deixa eu orar, abençoando sua vida em nome de Jesus. Estenda a sua mão comigo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estes copos com água e peço que neles hajam cura, hajam libertação e que o teu poder se manifeste na vida de todos. Meu Pai, eu abençoo todos que estão nos hospitais, nas suas casas, pessoas enfermas de todos os gêneros e dificuldades. Em nome de Jesus, que elas sejam curadas para a tua glória, em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Glórias a Deus, amigos!